Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Hora da nossa análise diária, do comportamento político, econômico do país, diante desse pavor chamado pandemia do coronavírus, que afeta a vida de todos os brasileiros e afeta, assim, a condução do nosso país. Hora de nós chamarmos o nosso analista, Fernando Pinheiro Pedro, que está isolado lá em São Paulo, como nós aqui, isolados gostosamente no mato dentro, com muito sol, com pássaros, cheio de vida, bem longe do pavor das grandes cidades. Doutor Fernando, muito bem, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Obrigado, João Batista. Eu estou quase propondo você trocar comigo. Vem para cá, eu vou para aí. Eu morava aí. Nossa, Deus me livre. Estou tão bem aqui. Fernando, só antes que a gente entre no nosso assunto, o meu problema aí era barulho, som. Aqui eu tenho canarinhos cantando. Mudei bem a minha vida, viu? É ótimo, é ótimo. Muito bem. Então, Fernando, o nosso título remete ao que disse o presidente Bolsonaro ontem. Aliás, ontem ele falou muito, né? E temos dois assuntos de ontem, né? Ele disse que a hora está chegando da definição, aquilo que você cobra bastante, né? Uma postura através de uma medida oficial, um decreto, enfim, alguma coisa assim, que legalize, que define se nós devemos continuar confinados, esperamos que não, ou vamos ao trabalho, vamos para a luz, vamos para o sol. A hora está chegando. Depois nós vamos falar da visita que ele fez ao general Eduardo Vilas Boas, que tem uma frase contundente, e os fatos de hoje. Primeiramente, a hora está chegando, doutor Fernando? A hora está chegando, João. Eu acredito que até terça-feira nós deveremos ter uma definição. Hoje mesmo, o ministro Guedes, né, em entrevista coletiva, aliás, ele está dando essa entrevista nesse momento também, né, ele deixou bem claro que o governo está buscando é uma íntima relação com o Congresso Nacional, principalmente com a Câmara dos Deputados, para estabelecer as bases deste combate à recessão econômica, que deve andar par e passo com o combate à pandemia, né? O discurso do governo nesse ponto é muito bom. Reconhecemos a gravidade do problema da saúde, estamos cuidando desta parte, mas também vamos cuidar da parte econômica, não só com os pacotes de auxílio que já representam todo o dinheiro que está sendo gasto hoje para cobrir o impacto econômico da pandemia, João, é maior do que toda a verba destinada ao governo federal neste ano. Olha. Todos os ministérios somados não chegam à verba que está sendo despejada para combater o impacto da economia e que deve começar a ser distribuída, né, de acordo com os programas estabelecidos a partir da semana que entra, né? Então, o cuidado que está se tomando agora é muito grande com a contabilidade, né, para não vender garrafa vazia, né? Mas a preocupação com a economia, ela vai se refletir nesses projetos que estão sendo elaborados com o apoio do parlamento. Isso é muito importante. Agora não é hora de dissensão interna, é hora da gente caminhar junto, como a gente tem sempre dito aqui, parar de bater cabeça e começar a bater continência. É ordem unida. Vamos nessa. Ao presidente. Daqui a pouco a gente volta à nossa pauta, mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Fernando, e se não for tudo isso que estão falando? Ou seja, e se o Bolsonaro tiver razão, vou dizer que é uma gripezinha, né? Porque quem faleceu, quem está acometido do vírus, não pode menosprezar a gravidade do problema. Mas se o contexto geral não for tudo isso, como é que fica a economia? Recupera? Como é que fica a imagem das pessoas? Aqueles que estão bravejando contra Bolsonaro, como é que fica o day after? Bom, nós temos que pensar que isso é uma pandemia internacional. Olhemos para fora, né? Tem um grande estadista alemão, né, que falava o seguinte, né? Isso aí, o Hindenburg, ele falava o seguinte: os povos superiores aprendem com a experiência alheia, os medíocres com a própria, e os ineptos não aprendem nunca, né? Vamos observar a experiência alheia. É uma pandemia internacional, está matando milhares de pessoas e atingindo centenas de milhares, se não milhões de pessoas no mundo todo. Os Estados Unidos, no nosso continente, o principal país do mundo, está terrivelmente atingindo
neste exato momento, né, sendo atingido por essa pandemia. A China foi atingida terrivelmente por essa pandemia. A Europa está sendo atingida em vários setores por essa pandemia. Há países que estão sofrendo menos. O Brasil é um deles, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Né? E eu acho que isso se deve ao clima, né? Se deve a um outro fator muito importante, que foi a prevenção que nós começamos a adotar a partir do início de março, né? E se deve à atividade firme do nosso serviço de saúde, né? Que já lida com epidemias há décadas, né, João? Então, eu acho que nós também não podemos falar, não, não é isso, não. Na verdade, o que nós estamos sofrendo aqui é um efeito benéfico das atitudes e atividades governamentais que se processaram até agora. Batendo cabeça ou não, com referência a isolamento horizontal ou vertical, pouco importa. O fato é que governo federal, governos estaduais e prefeituras estão atuando e nós estamos, de certa maneira, passando este período de contágio sem um impacto significativo. Esperamos todos que continuemos assim, né? Esperamos que a gente continue e que a gente possa, ao final disso, falar, olha, foi uma gripezinha no Brasil. Deus queira que seja isso. Muito bem, vamos voltar à nossa pauta. O presidente Bolsonaro, disse ontem que está insatisfeito com essa situação. Ele quer, porque quer, que a população volte ao trabalho. Eu dou razão a ele. E digo mais, doutor Fernando. Eu fui à minha cidade agora há pouco, aqui, Arthur Nogueira, uma cidade de 30 mil habitantes, um pouquinho mais, muito bem organizada, muito legal, e totalmente diferente de vocês aí em São Paulo, uma cidade espaçada, com espaço, com sol. E, doutor Fernando, o comércio voltou. 90% das lojas estavam abertas, claro, esperando a população que ainda está ressabiada, mas o supermercado, como também aí, está pululando de gente, todo mundo comprando, todo mundo voltando à atividade. Isso na cidade, porque aqui nada parou. As notícias são diferentes, os mundos são diferentes. Aí voltamos à nossa pauta. E o Bolsonaro, ele está brigando contra os moinhos de vento ou ele tem razão em diferir, né, diferenciar a gravidade do problema da saúde com a gravidade da epidemia da crise econômica? Eu vou mais adiante. Eu acho que a gente primeiro precisa esclarecer uma coisa aqui, né, João? Desde o início, todos nós estamos no mesmo barco, né? Ou melhor, como você costuma dizer, estamos todos no mesmo avião, né? Outra coisa, todos nós aqui, né? E aqui eu posso falar de você com certeza e de mim, votamos no presidente Bolsonaro. É o nosso presidente, né? Tem o nosso apoio político desde o início, né? Participei da transição do governo e participei ativamente da formulação do plano ambiental desse governo, né? Então, eu estou alinhado com o governo federal e, obviamente, alinhado com o nosso presidente. E, óbvio, no momento em que estamos sendo atacados por mísseis de tudo quanto é lado, inclusive da pandemia, né, nós temos que manter o piloto, né? Não vamos apertar o cinto porque o piloto sumiu. O piloto está lá, né? Ele pode esbravejar, brigar, achar que a direção não é essa. Isso é um problema que a cabine de comando tem que resolver. Mas o comandante é Jair Bolsonaro, né? Fique bem claro isso. O que nós estamos aqui falando é que, como estamos no mesmo avião, obviamente, tem sempre aqueles que podem, como é a função de qualquer jornalista, né, João, opinar, né? Falar, ó, vai por aqui, vai por ali, eu acho que pode tocar mais ao norte, né? Vira um pouco a direção, tal. Isso faz parte da atividade democrática e é parte integrante do jornalismo. Se não for assim, não existe informação, não existe imprensa, né? E não existe a boa imprensa, que é a nossa, que está informando, criticando, mas alinhada na preocupação de garantir a segurança das pessoas e a boa informação, né? Então, dito isso, o que nós podemos imaginar? O problema não está no que o presidente diz, né? O que ele diz, a preocupação do presidente da República é a nossa. Todos nós, né, João, falamos desde o início de que há uma preocupação com a pandemia, é necessário estabelecer as medidas de prevenção, mas nós não podemos descurar da economia, porque não adianta nada nós tratarmos de uma pandemia e sofremos outra pandemia, que é a da miséria, da fome e do desemprego.
Isso vai causar mais danos do que a pandemia está causando hoje no Brasil. Nós sabemos disso, o presidente da República sabe disso, né? Grande parte da população tem plena consciência disso. Agora, como resolver? Resolver é a função do presidente da República. Então, qual é a grande divergência? Nós estamos vendo o presidente ponderar, né? E o presidente diz que pondera porque ele espera um apoio popular às medidas que ele deve tomar. Foi o que ele disse há pouco tempo atrás, né? E, aliás, ontem, numa entrevista à noite, ele falou isso claramente. Eu vou tomar a decisão, mas eu quero um apoio político para a decisão. O que nós podemos dizer daqui? E aí falamos com a experiência de quem já tem 40 e tantos anos de atividades voltadas a questões institucionais, né? O apoio popular, o presidente já tem. O apoio popular ao governo é enorme, né? Então, o que falta? O apoio institucional. Então, sempre falamos isso, ou reúna o presidente o seu conselho de governo, que é formado pelos ministros e mais as lideranças do parlamento, né, do governo, ou ele reúne o Conselho da República, que aí vai abranger as chefias dos demais poderes da nação. E aí ele vai ter esse apoio político necessário. Muito bem, isto é o presidente da República que tem que decidir. Vamos supor, conhecendo o gênio do nosso presidente, que ele acha que não, quem tem que decidir isso aqui sou eu e eu vou resolver. Muito bem, chame a sua equipe, ele tem uma equipe de primeira linha, excelentes ministros, né? E elaborem o ato normativo, que é o que ele disse que está fazendo na data de ontem à noite, né? E o que nós estamos apoiando aqui, né? Edite a medida provisória com urgência, ou o decreto, né? Estabelecendo as bases com que a economia irá funcionar durante o restante do combate à pandemia. Isso nós estamos entendendo que ele deva nos fornecer entre segunda e terça da semana que vem, porque terça-feira é o período de término desta primeira fase de quarentena determinada pelos governos estaduais, né? A ideia que nós temos é que aí o governo federal assuma este leme e estabeleça para todo o Brasil um regime flexível que comporte a abertura dos estabelecimentos comerciais, obviamente guardando o regime de afastamento social por conta da pandemia. É isso que nós queremos, é isso que o presidente da República afirma, é isso que o governo como um todo está afirmando e é isso que espera toda a nação, né? Então, quem está hoje com a bola? Quem está com a caneta? E quem está com a caneta? Jair Bolsonaro. Então, estamos aguardando ansiosamente a medida provisória. É isso que importa. Tudo bem. Então, a nação vai acompanhar até segunda e terça-feira. Aí serão as medidas normativas, atos normativos, como você bem disse. De repente, nós vamos ter um ato normativo que diga, temos todos que voltar ao trabalho, as escolas têm que voltar, os alunos têm que voltar às salas de aula, etc. Muito que bem. Essa é a realidade dos fatos, nós estamos acompanhando. Vamos agora subir um degrau e vamos falar das caçandras que atrapalham a vida nacional. Você disse claramente, repetiu várias vezes, quem está no leme do avião, estamos todos no mesmo avião, 100 lugares, 60 a favor, 40 querendo discutir que o caminho é outro, que não entre nesta nuvem, mas o comandante está lá, não é hora de discutir com o comandante, deixa ele atravessar a nuvem, o cumulonimbus. E nós já fornecemos paraquedas para esse pessoal há um tempão, mas eles não usam. Muito bem, agora vamos às caçandras, porque, como você disse, quem é o comandante chama-se Jair Bolsonaro. E ontem, uma figura importante da nação brasileira, o general Eduardo Vilas Boas, né? o general emérito, né? O cidadão emérito que responde pelas Forças Armadas. As Forças Armadas têm outro chefe, mas o general Eduardo está acima, né? É a voz. E disse claramente para a imprensa, numa entrevista ao Estadão, dramática, porque ele se comunica com a íris do olho. Imagine, ele tem um programa, está no Notícias Agrícolas, ele tem um aplicativo que o computador lê a íris do olho. Olha o trabalho para se comunicar desse homem, é uma coisa emocionante. Muito bem. O que ele disse?
que o Jair Bolsonaro não é tutelado por ninguém. Tutela, não é tutelado. E sabe por que ele disse isso? Eu infiro assim, Fernando, porque até na Argentina, um site desconhecido, mas está lá certamente a serviço da esquerda, disse que quem comanda o país seria o general Braga Neto. Ora, mas que bobagem, mas por que isso? Aí eu fico me perguntando, mas o que o Jair fez tão de mal para a cabeça dessas pessoas para eles ficarem com esse ódio contra um homem que quer a reforma, que enfrenta a realidade e diz assim, nós não vamos morrer, nós vamos para a vida. Olha que loucura, Fernando. Vamos por partes, como diz o Jack o Estripador, né? Primeira coisa, o general Vilas Boas, ele é um patrimônio do Exército Brasileiro e um patrimônio da nação, né? Eu conheci o general, estive recentemente este ano na fundação do Instituto General Vilas Boas, né? que é um instituto grande, que começou já num patamar muito elevado. Eu tive a oportunidade, João, de fazer uso desse equipamento do general, de mirar o olho na letra para a letra aparecer e escrever, né? Então, realmente, nesta inauguração, por exemplo, estava toda a República, né? Inclusive a oposição, né? E para você ter uma ideia, quem foi o garoto, o âncora do lançamento do Instituto? O Huck, Luciano Huck. Então, por aí você já vê o nível de união em torno da figura do general Vilas Boas. Agora, o general Vilas Boas, e é bom que os nossos assistentes, espectadores, entendam, ele tem uma liderança praticada, né? Quando a presidente Dilma Rousseff, né, prestes a tomar um processo de impeachment na cabeça, né, resolveu fazer uso dos problemas de violência urbana que estavam acontecendo, né, para instituir o estado de emergência na nação. Ela chamou o general Vilas Boas. O general falou, a senhora não pode fazer isso sem ouvir o Congresso, né, e sem respeitar os parâmetros constitucionais. A presidenta xingou o general. Opa, como? O general. Aí o que fez o general? Ele deu um passo atrás, bateu continência, virou as costas, né? E a partir daí ele montou no quartel-general do Exército todo um aparato, um sistema, né, com todos os chefes militares, né? Recebeu a presidência do Senado, da Câmara, né? E fez uma reunião com o ministro da Defesa, que na época era o Aldo Rebelo, né? E o Aldo Rebelo foi o encarregado de chegar até a presidente da República, a Dilma, né, e falar, olha, não faça, porque você não vai ter apoio institucional, nem do Exército, e muito menos das demais instituições. Então, o Aldo foi o porta-voz, né, do general Vilas Boas. Se o general Vilas Boas não tivesse adotado isso, e ele nunca falou isso, né, isso daí está em pouquíssimos artigos, inclusive um meu, né, datado da época, é um dos poucos artigos que fala sobre essa questão, né? E isto fez com que ele tivesse a liderança que ele tem até hoje, né? Mesmo debilitado como está, né? Então, ele é uma instituição que o Exército ouve. Bom, ponto. Pano rápido. Vamos voltar agora. O que fez o presidente da República? Esta semana foi uma semana limite, né? Eu nunca vi um indivíduo ser tão atacado sistematicamente pelos meios de comunicação como o nosso presidente. Eu não me lembro de um ataque igual. Acho que nem o Temer, naquele período da JBS, sofreu um ataque sistemático, né, da imprensa nacional todas as horas do dia, como está sofrendo o presidente Bolsonaro. E é óbvio que o comportamento do Bolsonaro é um comportamento voltado um pouco para dentro, ele se fecha, ele não ouve as pessoas, ele se isolou, né? E aí o que fez o presidente? O presidente é um indivíduo extremamente inteligente, rápido, né? Ele foi a instituição dentro da instituição. Ele foi buscar o conselho daquele que é ouvido por toda a chefia do Exército Brasileiro,
que é o general Vilas Boas, né? Explicou a situação. E o general Vilas Boas, da mesma forma como ele teve a coragem, né, de se postar, né, em relação ao presidente Dilma, ele também tem agora a coragem de se postar, né, em relação ao presidente Bolsonaro. O que ele falou é óbvio, mas muito importante. A autoridade máxima na nação é o presidente da República. Quem detém o mandato popular, né, é o presidente da República. Quem é o chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Todas as atuações do presidente nesse período todo foram marcadas pelo respeito às instituições democráticas. Não houve um ato do presidente da República que resbalasse para fora das suas funções constitucionais, né? Portanto, ele é o chefe e ele não é tutelado por ninguém, né? Então, esse posicionamento do general Vilas Boas é um cala-boca, né, nessa extrema imprensa que fica tentando buscar dissensões internas entre o presidente e o seu gabinete, né? Eu acho que nós estamos começando a chegar naquilo que a gente estava proclamando há dias, né? Parar de bater cabeça e bater, ou melhor, né, com a direita, bater continência ao presidente da República. A bola agora está com o presidente Jair Bolsonaro. A caneta é dele e estamos aguardando a medida provisória que vai pôr um fim a essa discussão de isolamento horizontal, vertical, o que seja, né? O que nos interessa é que haja uma defesa da saúde da população casada com a defesa da nossa economia. Vamos começar a flexibilizar e a retornar às nossas atividades, né, paulatinamente ou não, com critérios, né, estabelecidos por uma norma legal. É o que a gente quer, João. Olha, dentro da minha perspectiva, né, que mais saudável que da vida das pessoas em áreas urbanas, né, das metrópoles, a gente vê com satisfação essa posição do presidente, reverberada por você, doutor Fernando, porque é isso que a população quer. Como eu disse, eu vi hoje na minha cidade, comércio aberto, as pessoas se falando, não estão se abraçando, não estão se tocando, porque são pessoas, a maioria da população, muito bem informadas, né? Muito bem informada e conscientes das suas responsabilidades com relação ao enfrentamento dessa epidemia. Mas eu folgo em saber, fico muito feliz de que o nosso Notícias Agrícolas possa transmitir através das suas observações dos fatos que você vivenciou, esse momento dramático e extremamente importante da vida brasileira, nesse momento que você acaba de revelar, quando a presidente Dilma, eu me recuso a falar presidenta, a presidente Dilma exigia, né, a instauração de uma estado de emergência. E aí o general Eduardo Vilas Boas, segundo a sua narrativa, deu um passo atrás, que foi xingado, ofendido, e virou-se e convocou as forças, não só as Forças Armadas, mas as forças constitucionais para respeitarem o que está dito na Constituição. É muito importante esse relato que você nos traz. Você sabe como ele fez isso? Ele abriu as portas do Comando-Geral do Exército. Ele não chamou ninguém. As pessoas foram até lá. Então, nem isso a presidente da República, na época, pôde alegar que ele estivesse conspirando ou o que seja. Ele não fez nada. Ele simplesmente, né, reuniu todo o alto comando, reuniu-se com o ministro da Defesa, né, e falaram, olha, nós temos a preocupação de manter a ordem e a Constituição. Né? E foi o que o ministro falou para a presidente Dilma. Né? Então, esta é a figura do general Vilas Boas, e aí vocês podem entender a importância desta visita do presidente Bolsonaro a ele. Né? Ou seja, é uma busca, né, de uma personalidade importante para auxiliá-lo a pôr ordem na casa, né? Isso para mim, é sintomático, né? Diria qualquer psicanalista, sintomático, né? E é bom para a República, saudável. É bom para a democracia, é bom para o país. Então, os fatos estão postos, né? A população, o apoio popular que o presidente pede, ele está tendo, a gente vê aqui, pelo menos dentro da minha ótica, dentro da minha perspectiva, claro. E a gente agora vai, como a gente começou no nossa análise de hoje, a definição final, né? Esperando do presidente, ele vai, claro, fazer isso na terça-feira, que é a data limite de continuar ou não confinados, né?
baixar um ato normativo esclarecendo, ou continua, ou a gente vai para a luz, vai para o trabalho, vai para a vida. Isso são os fatos. De outro lado, fica aí a extrema imprensa, o pavor, o medo sendo instilado por essas televisões, por essa mídia, que não quer a gente ver o Brasil avançar nas suas reformas. Isso fica muito claro. Fernando, eu acredito muito nisso, que as pessoas, a população, a maioria da população tem uma percepção muito clara desse embate que nós estamos vivenciando. Não é contra o fato da epidemia, da pandemia, não é ser contra, é não exagerar, não cair na histeria e enfrentar de outra maneira, enfrentar com luz, com sol, com resistência ao vírus, de uma maneira cidadã, uma maneira responsável. É isso que eu acho que vai acontecer com as nossas vidas daqui para frente. E é até fácil a gente compreender isso. Basta ver aí os números que foram dados agora, recentemente, numa pesquisa elaborada lá pela XP Investimentos, né? O que essa pesquisa mostrou? Mostrou que entre regular, né, bom e ótimo, o presidente da República continua com os seus 57%. 58%. Né? 58%. 58%, ou seja, guardadas as devidas margens de erro, não é? No calor de toda essa campanha, mais uma, né? Eu conversei agora com o jornalista Guilherme Fiuza, ele disse, mas é mais uma, João Batista. Entenda, desde o momento que ele pontuou como presidente da República, foi campanhas e contra-campanhas em cima do Jair. Essa é mais uma. Claro que ela tem o caráter pandêmico, mas é mais uma. Então, assim, eu fico abismado de ver a população ouvindo toda essa carga negativa e mantendo a firmeza no nosso objetivo. Tem lá 25% inalterado de regular, né? E o bom e ótimo foi para 39%, né? 39% caiu para 35%, não é isso, se não me engano? Uma coisa assim. É uma queda que está dentro da margem de erro, né? Agora, uma coisa muito importante, o Ministério da Saúde e o ministro Mandetta foram para 75%, né? Aí vem a extrema imprensa e fala, olha só, o Mandetta tem o dobro do prestígio do presidente. Peraí, o presidente está assim, né? O médico, na situação, é o Mandetta. Então, e o Mandetta, que eu saiba, né? Que eu saiba, é ministro do presidente. Então, espera aí, 70% do governo, né? Então, Fernando, eu lamento muito de ver, porque a gente, você e eu, né, nos acompanhamos a história dos grandes jornalões de São Paulo, né? Estamos falando do Estadão, estamos falando da Folha, mais a Folha até que o próprio Estadão, mas eles vivem só de intriga, mas é absurdo, será que ninguém fala, mas rapaz, eu conheço os editores, eu sei onde eles moram, eu sei com quem eles estão casados, eu conheço a vida dessas pessoas, eu falo, rapaz, vem aqui no Mato Dentro, venha para o sol. Por que vocês vivem dessa coisa de intrigante? Vamos aos fatos, pelo menos. Vamos ficar então, adstrito aos fatos, já que você não quer sair fora, não quer apoiar o presidente, tudo bem, não quer apoiar as reformas, tudo bem, mas fique aos fatos, fica adstrito aos fatos. Não, é só intriga, é só fofoca. O interessante, João, o que é engraçado é o seguinte, para que eles pudessem criar essa intriga com o ministro Mandetta, né, falar, olha aqui, ele está com o dobro do nível de prestígio do presidente da República. Eles foram obrigados a mostrar o do presidente, né? Então, aí mostrando o do presidente, a gente fala, bom, espera aí, ele não cresceu, nem desceu, ele continua com o prestígio que ele tinha. Então, tá bom, não é verdade? Não houve desgaste, né? Agora, que bom a população está confiando no ministro da Saúde. Isso é excelente, ué. Sinal de que as medidas adotadas pelo governo federal estão no rumo certo. Ponto. Né? Claro que após, porque parece-me que, segundo novamente as informações que nos chegam, nós estamos entrando no funil, né? Semana que vem é aquele momento em que a gente vai ter, de um lado, a imprensa dizendo está morrendo muita gente, e do outro lado, fala assim, não, estamos vivendo bem, sabe? É a vida contra a morte. Então, na semana, nós vamos ter essa afunilada. Acho que precisamos deixar bem claro a recomendação aos nossos telespectadores, aos nossos amigos que já sabem disso, mas vamos manter essa responsabilidade social do distanciamento entre as pessoas para evitar um possível contágio. E vamos à luta, vamos ao trabalho, vamos à vida, né, Fernando?
Não, eu acho que, veja, nós não podemos deixar a nação brasileira em regime de prisão domiciliar, né, eternamente. Não tem condição, né? Nós entendemos que nós estamos diante de um fenômeno internacional, né? Mas é possível, no Brasil, que a gente possa buscar a flexibilização. Como isso vai se dar? Dentro do Estado de Direito. Então, havendo uma lei, né, uma norma jurídica estabelecendo isso a nível federal, né, ela cobre as normas dos estados. E eu tenho certeza que os governadores vão seguir, né? Isso é muito importante. Enquanto não houver esta norma, qual é a norma que vale? A dos governos estaduais. E o que é mais importante? O país está dando uma lição de cidadania. Não há revolta, não há revolta popular, não há invasão, não há saques, né? Não está havendo paralisação de estradas, de rodovias, nada, né? Existe, sim, algumas manifestações de protesto dos caminhoneiros, né? Manifestação de carreata, né? São manifestações democráticas, todas elas obedecendo aos níveis de afastamento social que nós já conhecemos, né? Agora, o fato é que nós estamos absolutamente dentro da ordem civilizada que se espera de um país democrático, com todos os problemas econômicos que estamos sofrendo. Então, nós temos que dar, antes de mais nada, uma salva de palmas para a nação brasileira, né? Muito bem. A nação brasileira está dando uma lição ao mundo de civilidade. E você sabe, né, Fernando, você é jornalista como é, experiente como é, né, e eu fico aqui, quando eu subo aqui na minha janela do campo e vejo essa maravilha que eu escolhi viver, né, eu fico extremamente abalado, triste, de saber que nas grandes cidades, nas grandes metrópoles brasileiras, na sua grande maioria, as pessoas estão confinadas em apertamentos, e olha esses que podem, porque o grosso da população, grande parte da nossa, milhões de pessoas vivem em favelas, sem nenhuma condição de ter um sol, de ter espaço, de viver condignamente. É isso que a gente não pode suportar, e eu fico me perguntando, com a sua experiência, caramba, será que nós não temos mais chefes de reportagem nessas redações que digam, me mostre como é que as pessoas estão vivendo, caramba! Não quero, desculpe, vou entrar na sua intimidade, não quero que mostre o apartamento do Fernando, que graças a Deus conquistou uma vida para viver essa vida, mas a maioria, o grosso da nossa população precisa sair para a luz, para a vida, para receber vitamina D, para ganhar resistência ao vírus e não ficar enfurnado dentro da sua casa escura, vendo televisão e se assustando, cultivando esse pavor. É inadmissível que os chefes de reportagem não vejam isso, a diferença entre a luz e a morte. Acho que é isso que eu tenho que dizer, viu, Fernando? E outra, hein, João? Nós vamos ver nós vamos ter que repassar e passar a limpo a imprensa brasileira depois desse episódio, né, João? Tem que passar limpo. História. Isso vai mudar tudo, hein, Fernando? Vai mudar muita coisa, hein? Vamos anotar todos os comportamentos. Tem muita gente que vai sair menor do que entrou, e eu espero que o nosso governo saia maior do que entrou, né? É o que a gente espera, né? E eu acho que a gente está caminhando para isso. Entendam, isso é muito importante. Eu percebi, assim, num lance com esta visita do presidente ao general Vilas Boas, com a entrevista que ele deu ontem à noite, uma entrevista dramática para a Rádio Jovem Pan, né? Uma entrevista dramática, né? Você vê um indivíduo que está ali no limite do nervosismo, porque é uma tensão atrás da outra, né? Mas e um sentido de isolamento que me preocupou bastante, né? Mas o que eu vejo claramente é o seguinte: a preocupação do presidente da República, para mim, ficou muito clara. Ele quer dar o passo, mas ele precisa compreender que ele tem o apoio político necessário. E é o que os ministros estão buscando. Ontem à noite, o próprio ministro Mandetta jantou na casa do senador Davi Alcolumbre, né, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os três jantaram ontem lá, né? E o que a Câmara e o Senado disse ao ministro é: continue firme, você está certo, né? Não há ninguém errado, isso é muito importante, né? O trabalho
está sendo prestigiado pela República. O presidente da República disse o mesmo, né? O que o Bolsonaro fez foi ser o Bolsonaro. Ele simplesmente externou as diferenças que ele tem com o seu ministro, só. Mas o ministro é dele, né? E, portanto, o que o ministro faz é o que o presidente está determinando, né? Não há dois governos, o governo continua sendo um só. E, portanto, o que nós podemos tirar daí? Que o jantar do ministro da Saúde, assim como as reuniões que estão tendo o ministro Guedes, né? E o próprio ministro da Cidadania, que é o Onyx Lorenzoni, também com parlamentares, né? Significa que o governo está buscando o apoio político necessário para a semana que vem baixar a norma, né? Uma norma que vai regular este casamento da economia com o combate à pandemia, e nós podemos, então, né, sair desta tensão toda e vermos o país melhor, trabalhando de novo e recuperando a sua economia. Muito bem colocado, Fernando Pinheiro Pedro. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos para o final da semana, vamos acompanhar as notícias, como sempre fazemos. Continuamos de plantão, de tarde, de manhã, à noite, de madrugada, no meu caso, para que a população brasileira seja bem informada e consiga ter condições de refletir e pensar e tomar as melhores decisões. Fernando, muito obrigado. Bom final de semana para você. Até segunda. Até segunda, João. Um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado. Muito bem. Mais uma análise de Fernando Pinheiro Pedro. Fica aí a mensagem final. Vamos todos ser responsáveis, né, ao ponto de nós mantermos os distanciamentos sociais, mas vamos conviver. Vamos torcer para que as medidas a serem tomadas pelo presidente sejam exatamente essa que o doutor Fernando estabeleceu. Uma medida, um ato normativo que permita à economia voltar a funcionar com a sua devida responsabilidade no enfrentamento da pandemia. Lembrando que a semana que vem ela é crucial para sabermos se realmente ela vem com muita intensidade ou podemos sobreviver a ela. De maneira geral, sim, né? Mas sobreviver da forma da economia, né, que a gente deseja. Muito obrigado a todos. Daqui a pouco a gente continua com mais informações. Seja o porta-voz de si mesmo e seja o produtor rural mais bem informado do meu país. Continue aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.